E aí galera, belezinha? Sejam bem-vindos a essa aula sobre trocadores de calor. Essa é a terceira aula de uma série na qual eu venho apresentando para vocês algumas técnicas, algumas metodologias de projeto, de estimativa, principalmente de área de troca, que geralmente é o parâmetro operacional de engenharia, de interesse que a gente vai estar interessado em estimar. Né? Geralmente as demandas chegam assim: eu tenho que desenvolver um sistema, uma engenhoca, uma máquina, um dispositivo que troque calor entre dois fluidos. Vai entrar aqui esse cara a essa temperatura e eu quero que ele saia mais quente aqui, trocando calor com um cara que vai entrar um pouco mais frio aqui e tal. Então, geralmente as demandas chegam em termos das temperaturas e das vazões máxicas. Eu tenho que aquecer esse cara de tanto a tanto, passando tantos quilos por segundo aqui. E aí você vai se virar para dar um jeito de bolar um dispositivo, uma máquina que tem uma área de troca que atenda a essa demanda operacional. Então a área geralmente é a grandeza de projeto que você está buscando. Né? E uma vez que você conhece a área, você vai ter condição de quantificar quantos tubos dentro desse casco, enfim, vão ser necessários, suficientes para que você consiga estimar isso daí. Nas duas aulas anteriores sobre o assunto, eu falei sobre a estimativa, o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, o U, que envolve as trocas por convecção, por condução na parede, que envolve inclusive esse efeito de deposição de resíduo, né, na superfície interna desses trocadores casco-tubo. Então existia um termo ali nessa estimativa do coeficiente global vinculado à incrustação, por exemplo, né, que com o tempo de uso pode ser um problema e pode aumentar a resistência à passagem do calor, o que seria péssimo para fins de troca. Então a gente forneceu uma metodologia para estimar esse coeficiente global, porque era um cara que apareceria como um input, como uma variável importante nas expressões de cálculo de projeto de dimensionamento de trocadores de calor. Em seguida, eu apresentei uma metodologia chamada método das diferenças logarítmicas de temperatura, que foi basicamente a aula passada, se não me engano, tá? E nessa abordagem, vocês viram que a gente tinha que conhecer pelo menos, velho, 3 das 4 temperaturas principais do trocador. Ou seja, sempre que eu falo de um trocador de calor, eu tenho 2 entradas e 2 saídas, né, para o fluido quente e para o fluido frio. Vai ter um fluido quente, um fluido frio, cada um vai ter uma entrada e uma saída. São 4 pontos de interesse em termos de entrada e saída para que eu precise saber essas temperaturas, para que eu possa especificá-las. Então, quando eu usava aquela abordagem das diferenças logarítmicas de temperatura, eu precisava conhecer essas 4 temperaturas. Eu poderia conhecer 3, de repente, e fazendo um balanço de energia, que macete, descobrir essa quarta. E aí resolveria o problema. Agora, se eu conheço só as temperaturas de entrada, eu não tenho condição nenhuma de usar essa abordagem, né, das diferenças logarítmicas de temperatura. Então vai existir uma outra abordagem de projeto, que eu chamo aqui de método da efetividade, ou epsilon nut, ou da efetividade nut. Existem diferentes nomes para esse mesmo approach metodológico de projeto, e eu queria basicamente na aula de hoje apresentar ele para vocês, tá? Então, para a gente começar a falar sobre essa abordagem, e aqui na aula de hoje eu vou ter que fazer algumas deduções matemáticas, alguns desenvolvimentos teóricos para que vocês entendam de fato a ideia dessa abordagem. Eu vou começar aqui, pessoal, com algumas definições iniciais. Então, definições iniciais. Bom, a gente sabe, né, que o módulo desse diferencial de calor trocado entre um fluido quente e um fluido frio seria um m ponto do fluido quente, que multiplica um calor específico, a pressão constante do fluido quente, m ponto Cp, vezes um diferencial de temperatura do fluido quente. Essa quantidade, m ponto Cp, eu chamo de taxa de capacidade térmica do fluido quente, CQ. Esse cara vai ter que ser igual ao m ponto do fluido frio, que multiplica o calor específico, a pressão constante do fluido frio, que multiplica um diferencial de temperatura do fluido frio. Essa quantidade, esse produto, eu chamo de taxa de capacidade térmica do fluido frio. Então esse cara aqui é a taxa de capacidade térmica do fluido. Isso aqui é uma coisa que a gente viu na última aula já,
ou nas duas últimas aulas, quando estava fazendo essa análise global, assim, de troca de calor entre um fluido quente e um fluido frio num contexto de trocadores de calor. Agora, curte só, suponha aqui que esse CF seja, sei lá, menor do que o CQ. Né? Dessa equação 1, se o CF é menor do que o CQ, eu vou ter a seguinte relação. dt, rapidinho, Ctrl Z, dt do fluido quente em relação ao dt do fluido frio. Isso vai ser o CF do fluido frio em relação ao C do fluido quente, perdão. Esse cara seria menor do que 1 num contexto em que o CF fosse, sei lá, menor do que o CQ. Consequentemente, a conclusão que eu tenho daqui é que o dt do fluido quente vai ser menor do que o dt do fluido frio. Ou seja, a conclusão que eu tenho dessa análise bem simples, bem direta, bem rudimentar de um balanço de energia é que o fluido com a menor taxa de capacidade térmica vai ser aquele que irá experienciar a maior diferença de temperatura. Tá claro? Essa é uma conclusão assim inicial desse fato, assim, né? Aquele cara que tiver a menor taxa de capacidade térmica vai sofrer o maior incremento de temperatura. Agora, eu vou tentar definir com vocês... Calma aí, Olívia. Meu cachorro está impaciente aqui. Se eu quisesse buscar uma expressão para computar a eficiência, o rendimento máximo possível da troca de calor, ou seja, qual é a máxima quantidade de calor que eu posso trocar entre esse cara, fluido quente e fluido frio, né? Eu iria fazer o seguinte, eu iria pensar num contexto de um trocador de calor de correntes contrárias com comprimento infinito. Nesse caso teórico, hipotético, conceitual, eu teria a maior troca possível de calor, tá? Então eu vou usar essa ideia para tentar construir aqui com vocês uma expressão, uma proposta de uma equação para ter, sei lá, uma estimativa de uma eficiência de troca, de uma efetividade. Então eu vou escrever isso daqui, ó. Vamos tentar buscar uma expressão para computar a máxima troca de calor possível entre dois fluidos dentro de um trocador de calor. Galera, o meu cachorro está morrendo aqui de fome, eu vou só abrir a porta ali rapidinho para ele, porque é difícil se concentrar aqui enquanto ela fica chorando no meu ouvido. Só um segundo, tá? Vamos então tentar buscar uma expressão para computar a máxima troca de calor possível entre dois fluidos dentro de um trocador de calor. Bom, essa troca ela vai acontecer se eu tiver num contexto ideal. Vamos escrever aqui, essa troca irá ocorrer para o caso de um trocador de calor de correntes contrárias utilizando um comprimento infinito de troca. Nesse contexto, o que a gente teria assim como resultado é o seguinte, pessoal. Se o tamanho do meu trocador de calor, deixa eu pôr aqui. Vamos, setinha, me ajuda, mouse. Pronto. Se L tende a infinito, então eu vou esperar que o meu fluido frio saia a uma mesma temperatura que o fluido quente entre. Seria o máximo que eu teria possível de troca, tá? Isso seria a temperatura do fluido frio na saída. Opa. Isso aqui seria a do fluido quente na entrada. Pois bem, nesse contexto aqui, né, que a gente pode fazer de investigação a respeito disso, para definir uma troca máxima de calor? Bom, eu sei
que se o meu CF for menor do que o meu CQ, então o meu DTF vai ser maior do que o DTQ. O fluido com a menor taxa de capacidade térmica recebe a maior quantidade de ΔT. E aí, se eu tivesse num caso de trocadores de calor de correntes contrárias, de comprimento infinito, que seria o máximo que eu posso ter de troca, esse Q máximo seria o CF, que multiplicaria a temperatura do fluido frio na saída menos a do fluido frio na entrada. Porque é o cara com menor CF que recebe maior quantidade de ΔT. Agora, para um caso de um trocador de comprimento infinito, esse TF na saída ele é igual ao TQ na entrada. Então, conceitualmente, o máximo que eu poderia ter de troca térmica entre esses dois caras, o máximo vai ser isso daqui. Um CF que multiplica a temperatura do quente na entrada menos a do frio na entrada. Repare que a do quente na entrada é a temperatura mais quente do sistema. E a do frio na entrada é a mais fria do sistema. Então esse cara é o maior ΔT possível do sistema. É como entra o quente, é como entra o frio. Então esse maior ΔT possível, ele vai estar multiplicando o menor C entre os dois fluidos, porque é ele que vai receber esse cara pelo balanço de energia. Tá? Então aqui a gente tem uma expressão que eu poderia generalizar para computar esse Q máximo, que é a seguinte. O Q máximo vai ser sempre o C mínimo, independente de quem seja, que multiplica o maior ΔT possível. A do quente na entrada menos a do frio na entrada. Perfeito, pessoal? Até aqui tranquilo, nenhuma dúvida, suave na nave, posso prosseguir? Então, massa demais. Então, vamos nessa. Bom, essa equação aqui eu vou chamar de equação 2. E aí a vantagem da equação 2 é o seguinte, se a gente conhece as temperaturas de entrada dos fluidos, só com elas, mesmo que a gente não saiba as de saída, eu já consigo estimar qual seria o máximo fluxo ou a máxima troca de calor possível. O que é máximo? Só depende das entradas. Ótimo. Excelente. Agora, a gente vai definir aqui a efetividade do trocador de calor. Então, vamos agora definir uma expressão para a efetividade que eu vou chamar de epsilon de um trocador. Esse cara, sendo uma efetividade, eu vou definir como sendo o Q real que esses caras trocam em relação ao máximo que poderia ser trocado se eu estivesse num contexto de trocadores de calor, de correntes contrárias, de comprimento infinito, que é uma referência conceitual, é o máximo possível. Então, a minha efetividade vai ser o que eu troco de fato em relação a essa troca máxima. Agora, o que eu troco de fato vai ser, sei lá, o CQ, ou seja, a taxa de capacidade térmica do fluido quente, que multiplica TQE menos TQS, o ΔT do fluido quente, em relação a esse C mínimo, que multiplica a máxima diferença possível de temperatura, ou eu poderia também colocar em cima o CF, porque tanto faz o Q ou o F, ou o CF, que multiplica a temperatura do frio na saída menos a do frio na entrada, que é menor. Então eu quero uma efetividade positiva, né? Eu vou pegar essas diferenças sempre no sentido positivo. Dividido pelo mesmo cara. C mínimo, TQE menos TFE. Beleza? Tranquilo? Essa equação eu chamaria de equação 3. Daqui eu consigo relacionar uma expressão possível para quantificar esse Q de tal sorte que esse Q vai ser simplesmente o epsilon vezes o Q máximo. Se de alguma maneira eu consigo estimar o epsilon, eu resolvo a minha vida, porque o Q máximo é muito fácil. Ele é uma grandeza que depende só das temperaturas de entrada, assim, né? Então, sei lá, uma expressão possível seria epsilon C mínimo, que multiplica o TQE menos o TFE. Né? Seria uma expressão para computar o Q real. Se eu tivesse uma maneira
de estimar esse epsilon para cada tipo de trocador de calor resolveria a minha vida. E é nisso que se baseia a ideia dessa metodologia. Tentar buscar um jeito de propor modelos para o epsilon. O epsilon varia em função de quê? Será que conseguiria ter tabelas, diagramas, curvas, epsilon em função de alguma coisa de engenharia, para bater o olho e falar, opa, para um trocador de calor, casco tubo, assim, o epsilon vale 0,6. E aí com esse cara estimar o que esses caras vão trocar só conhecendo as temperaturas de entrada? Então essa é a pergunta que eu estou querendo fazer aqui, tá? É evidente que esse epsilon aqui é um cara que no nosso contexto ele vai ter que variar entre 0 e 1. Beleza? Então a ideia é essa. Então vamos agora buscar um modelo para o epsilon. Então, determinando o epsilon, como é que a gente poderia buscar um modelo assim para estimar esse cara? Deixa eu pôr aqui então azul, para mudar minha cor um pouquinho. Então, determinando o epsilon. Vou buscar aqui um modelo que eu vou apresentar para um caso específico. Né? Até agora a gente viu assim que o epsilon da minha definição vai ser, por exemplo, CQ, que multiplica TQE menos TQS. Vou usar o quente como referência, mas poderia ser o frio, sobre o C mínimo, que multiplica TQE menos TFE. A maior diferença possível de temperatura. Então aqui agora, vamos considerar, só para a gente fazer um exercício aqui, considere um exemplo de um trocador de calor de correntes paralelas, para o qual o C mínimo é o próprio CQ. Sei lá. Então vamos considerar que o meu fluido que tem a menor taxa de capacidade térmica vai ser aqui nesse caso, por exemplo, o fluido quente. Pois bem, tô aqui tomando um chazinho de camomila, velho. Tá uma delícia. Aí eu teria o seguinte, teria epsilon vai ser igual a TQ, TQE menos TQS para esse contexto sobre TQE menos TFE para esse caso específico. Vamos ver que tipo de progresso a gente consegue fazer para esse caso particular. Equação 5. Vamos ver como é que estão as equações aqui. 4. Beleza. Então, dos balanços de energia que a gente tem, só para a gente recapitular, para ficar pelo menos fácil assim a gente ver aqui no quadro, o que a gente tem de informação dos balanços de energia. A gente tem o seguinte. A gente tem que Q é igual a M ponto do fluido frio vezes o CP do fluido frio, que multiplica o TFS menos o TFE. Equação 6. E vou pôr também aqui embaixo, tentar arrumar um espacinho para isso, o que eu teria para o fluido também quente. Que eu vou recorrer a essas equações aqui constantemente. O Q também vai ser igual ao M ponto do fluido quente vezes o CP do fluido quente, que multiplica a temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido quente na saída. Equação 7. E aí eu vou apelar aqui, velho, para uma equação que pintou na última aula, quando eu estava desenvolvendo a metodologia das médias logarítmicas da diferença de temperatura. Que a gente viu o seguinte, que o logaritmo neperiano dessa razão TQS menos TFS sobre TQE menos TFE, essa razão, esse cara era igual a menos o A, que multiplicava 1 sobre CQ, mais 1 sobre CF. Essa expressão aqui, ela pintou, galera, quando eu estava buscando uma equação diferencial para aquele ΔT. Lembra que pintava um D de ΔT sobre ΔT, um diferencial logarítmico no balanço de energia e tal? Nisso
pintou essa relação desse CQ, desse CF com U, com A e com esses logaritmos todos aqui. Então, velho, o que eu vou fazer, velho? Eu vou combinar, tipo, 6 e 7 primeiro. Então vamos por partes, assim. Se eu combino 6 e 7, vou até deixar elas aqui no quadro para poder ficar, tipo, fácil de ver. Então, combinando. Opa. 6 e 7, eu tenho o seguinte, que CF, vamos pôr assim, que multiplica TFS menos TFE, tem que ser igual ao CQ, que multiplica TQE menos TQS. Agora, curte só, nesse exemplo aqui que eu falei, considere um exemplo de um cara para qual o C mínimo é o próprio CQ. Então, nesse exemplo aqui, esse cara aqui seria o C mínimo, esse aqui seria o C máximo. Entre os dois caras. Então essa minha razão, C mínimo sobre C máximo, que é uma razão importante para esse tipo de abordagem, esse cara vai ser TFS menos TFE dividido por TQE menos TQS. Isso aqui seria uma equação 8. E agora eu vou combinar essas equações todas aqui. Tá? Se eu pego 8 e taco... Né, na verdade, antes do 8, rapidinho, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Só um minuto. Tá? Ótimo. Depois eu vou usar esse daqui então. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora então? Massa. Eu vou pegar essa equação aqui, que eu vou dar um número para ela. Vou até, tipo... colocar ela num box vermelho para chamar a atenção. Régua, beleza. Essa aqui, ó. Equação importante. Essa equação eu vou chamar de asteriscos, que eu esqueci de numerar. Então, da equação asteriscos, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que o ln dessa razão TQS menos TFS sobre TQE menos TFE, esse cara eu posso organizar da seguinte maneira. Agora que eu sei quem é o mínimo, quem é o máximo entre CQ e CF, eu posso pôr lá, em vez de pôr o A, né, menos o A, que multiplica 1 sobre CQ mais 1 sobre CF, eu vou pôr da seguinte maneira. Eu vou pôr menos o A sobre o C mínimo, que nesse caso é o quê? Ô, cacete. E aqui que eu tenho em parênteses 1 sobre CQ mais 1 sobre CF, esse cara vai dar 1 mais essa razão C mínimo sobre C máximo. Que eu sei inclusive quantificar quanto que vale em termos das minhas temperaturas. É a equação 8. Perfeito? Essa combinação de parâmetros aqui, o A sobre C mínimo, a gente vai chamar isso daqui de NUT. Esse cara é uma sigla para número de unidades de transferência. Repare que ele depende do coeficiente global de energia de troca, da área de troca, que é um parâmetro muito importante de engenharia, geralmente é o que você vai estar interessado, e desse C mínimo, tá? O A sobre C mínimo é o tal do NUT. Daqui, então, eu vou tirar o exponencial dos dois lados e vou ter a seguinte relação. Tá aqui. Eu vou ter que TQ S menos TFS sobre TQE menos TFE vai ser igual a exponencial, abre colchetes, de menos esses caras aqui. Vou até copiar e colar para não ficar escrevendo o tempo inteiro aqui. Ó. Pegar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, diminuir o tamanhozinho disso para caber aqui dentro. Maravilha. Pronto. Eu pego aqui uma borracha,
e apago isso daqui. Pronto, ficou bem melhor assim. Então tem uma expressão já entre essas diferenças de temperatura, o nut e melhor, em vez de pôr o A sobre C mínimo, já vamos pôr aqui nut logo, né? Apagar isso daqui. Tem uma expressão entre o nut, o C mínimo sobre o C máximo, esse também é um cara bem importante, e algumas diferenças de temperatura, nut. Agora eu vou trabalhar só o lado esquerdo dessa minha expressão, porque ela é importante assim. Curte só, eu vou pegar isso daqui e eu vou, no numerador do lado esquerdo, eu vou fazer uma manipulação bem esperta. Ó, curte só. T, que é S, eu vou subtrair a temperatura do quente na entrada e eu vou somar a temperatura do quente na entrada. Então eu somei e subtraí a mesma coisa ali, não mudei nada a expressão. Aqui menos TFS. Ficou um negócio gigante. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa, tenho TQE menos TFE. E do lado de cá, não mudei nada, né? Então eu vou só copiar aqui e colar o que eu tinha. Beleza? Essa expressão eu vou chamar de 9. Equação 9. Aí, agora, eu vou usar essa equação 8 aqui, ó. C mínimo sobre C máximo igual a isso daqui. Vou até copiar isso daqui para deixar aqui pertinho, que a gente pode, tipo assim, bater o olho e ver, saca? Fica mais fácil. Então, da equação 8, vou aqui até agora, inclusive, voltar para minha corzinha azul, para mudar um pouquinho. Então, de 8, que a gente vai ter é que a temperatura do fluido frio na saída vai ser igual à temperatura do fluido frio na entrada mais a razão C mínimo sobre C máximo, que multiplica TQE menos TQS. Isso vai ser na equação 10. E eu vou usar 10 na equação 9. Beleza? No lugar desse TFS aqui vai ficar um negócio bem maior, na verdade. Se eu faço isso, se eu pego 10 e taco em 9, eu vou começar aqui primeiro organizando o numerador, eu vou ter TQS menos TQE, vou esse cara aqui entre parênteses, mais TQE menos, aí do TFS eu tenho um TFE, só que eu tenho outros caras além disso, né, no TFS, eu tenho também aqui o C mínimo sobre o C máximo, que multiplica o TQE menos TQS. Beleza? Ficou um grande numerador. Eu vou, evidentemente, agora que eu já copiei o que eu tinha que copiar, pegar isso daqui, diminuir também, porque eu tenho o outro lado também da equação. Vou pôr assim. Isso é só o numerador. Eu tenho também aqui um grande denominador. Quer dizer, não tão grande assim, ele é menorzinho. TQE menos TFE aqui embaixo. TQE menos TFE. E do lado de cá, eu tinha... Não mudei nada do lado de lá, né? Eu tenho essa exponencial. Vou até copiar e colar e pôr o azul mesmo. Tem essa exponencial aqui, que não mudou nada. Deixa eu diminuir o tamanho dela para caber. E colocar na cor azul. Pronto. Então, é o que eu tenho até agora de uma relação desses caras. Beleza? Aí, você poderia falar, porra, mas você não tá me ajudando muito, velho, porque tá só complicando a minha vida, tá aumentando o tamanho das coisas. Não tô gostando disso não, velho. E eu te daria razão, realmente tá paia, velho. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso daí. Eu vou lembrar da equação 5. Vamos pegar lá em cima a equação 5. Quem era a equação 5? Cadê ela? Equação 5. Definição do que seria
o próprio epsilon para esse caso específico. Vou pegar esse cara, vou pôr aqui embaixo, para a gente lembrar, 5. Compara essa equação aqui, que eu vou chamar de 11. Vamos chamar de 11 essa daqui, ó. Compara 11 com 5 e vê se você encontra alguns épsilons aí no meio do caminho. Curte só, do lado esquerdo eu vou ter menos epsilon, primeiro termo. Aí o segundo TQE, menos TFE e tal. Isso aqui é o quê? 1, né? Então mais 1. Tá ficando bem mais agradável agora já, né? Já fica, opa, que alegria. Depois menos C mínimo sobre C máximo, que multiplica quem? O próprio epsilon, né? Então menos, eu vou chamar esse cara de CR, essa razão. O CR é C mínimo sobre C máximo, que multiplica o próprio epsilon. E esse cara vai ser... Eu posso inclusive organizar para ficar o seguinte, ó. 1 menos epsilon que multiplica 1 mais CR vai ser igual a essa exponencial aqui. Cacete, eu tô conseguindo escolher aqui, tá difícil, velho. Pronto. Vai ser igual a esse cara aqui, ó. Ai, cacete, fica mais pra cá, ou fica quietinho aqui, pequenininho. Esse daqui vem pra cá. E aí eu só vou organizar essa expressão para ela ficar mais bonitinha, mais compacta. No final das contas, o que eu vou ter, vou até pôr em verde aqui, vai ser o seguinte. Eu tenho que o epsilon, num contexto de um trocador de calor, de correntes paralelas, por exemplo, ele vai ser 1 menos exponencial de menos nut, que multiplica 1 mais CR sobre 1 mais CR. Então, daqui, eu mostrei, meio que analiticamente, que existe uma relação entre epsilon, que é uma função do nut, e do CR. Existe uma relação epsilon-nut-CR. Como que essa relação costuma se apresentar para a gente em contextos de engenharia? Deixa eu pegar aqui, velho, um pedaço do livro do Encropera para mostrar para vocês como que isso costuma aparecer, tá? Então, deixa eu achar aqui. Transferência de calor, livros, Encropera. Ocular. Cadê meu livro do Encropera? Achei. Então aqui você pegar o Encropera, capítulo 11, Heat Exchanger, você vai ver, velho, que existem umas expressões entre, eles chamam de NTU, né, que é Transfer Units, eles chamam de NUT, é um pouco diferente, entre a efetividade desse cara. E aqui você consegue organizar isso para diferentes tipos de trocadores de calor. Paralelo, contracorrente, casco-tubo, são sempre expressões epsilon, nut e CR para aqueles caras específicos, assim, né? Esses caras também podem estar na forma de tabela. Você bate aqui epsilon, nut e várias curvas para diferentes CRs, tá? Então, assim, como é que a gente poderia usar esse tipo de informação? Porque até agora eu basicamente defini com vocês o que seria essa efetividade, né? Defini essa efetividade, mostrei como é que a gente poderia buscar uma expressão meio que teórica para relacionar ela com outros parâmetros de engenharia, mas por enquanto está no campo da abstração, assim, né? E vamos tentar levar isso um pouco para a prática, para a gente ver como é que eu poderia usar essas ideias, essas informações, para fazer, por exemplo, um dimensionamento, um projeto, sei lá, de um trocador de calor, calcular algumas coisas de interesse. Então eu vou dar aqui algum exemplo, tá? E nesse exemplo, eu vou usar tanto a abordagem das médias logarítmicas das diferenças, quanto da efetividade NUT.
Então vai ser um exercício legal assim de projeto para a gente treinar isso daqui. Então vamos para um exemplo. Exemplo. E eu vou enunciar o meu exemplo na forma de tópicos, tá? Então eu tenho basicamente gases quentes de exaustão, então seria fluido quente, que passam por uma superfície aletada e tenho água fria pressurizada que está dentro de um tubo. Então é tipo um casco-tubo. Na parte de fora, aletada, eu tenho gases quentes. Na parte de dentro do tubo, eu tenho água pressurizada. Tá? Esse trocador de calor de correntes cruzadas, então basicamente um casco-tubo realmente. Eu tenho um CP do fluido quente que vale 100 joules por quilograma Kelvin. Eu tenho um U vinculado ao lado do fluido quente, esse coeficiente global de energia, que vale 100 watts por metro quadrado Kelvin. Esse cara é baseado na área do fluido quente, vamos pôr assim, baseado na área do fluido quente. Eu tenho uma temperatura do fluido quente na entrada que vale 300 graus, então esses gases estão entrando 300 graus e estão saindo a 100 graus. Eu tenho uma temperatura do fluido frio na entrada que vale 35 graus e uma temperatura do fluido frio na saída que vale 125 graus. Dei aqui as 4 temperaturas. Tem uma vazão mássica do fluido frio que vale 1 kg por segundo. E o meu CP do fluido frio, esse cara vale 4.197 joules por quilograma Kelvin. Então dei esses dados todos desse trocador de calor hipotético. E aí a pergunta que não quer calar, deixa eu ver se eu acho aqui, é a seguinte. Determine a área superficial total do lado do gás, utilizando ambos os métodos. Então aqui eu quero que você faça pelo NUT e MLDT. Tá? Então a gente vai usar as duas abordagens. Beleza? Então é basicamente um problema de você computar a área. E aqui eu quero que você use as duas abordagens assim dos dois métodos. Vamos começar, então, aqui a estruturar uma solução usando primeiro essa abordagem que eu acabei de ensinar para vocês, que é o Epsilon NUT. Então, solução, né? Pelo método que a gente chama de Epsilon NUT. Primeira coisa aqui que eu vou computar é o meu CF. O meu CF ele vai ser a vazão mássica do fluido frio vezes o CP do fluido frio. Né? Eu dei esses dados todos, é 1 kg por segundo, CP 4.197, esse cara vai ser 4.197 watts por Kelvin. Primeiro, eu quero saber quem que é o C mínimo. É o do frio ou do quente? Essa é uma informação importante quando eu estou usando a metodologia Epsilon NUT. Só que o fluido quente eu não te dei a vazão mássica. Te dei só o CP. Então vamos descobrir a vazão mássica fazendo que macete? M.CP do quente, ΔT do quente tem que ser igual a M.CP ΔT para o frio. Beleza? Deixa eu pegar esse cara aqui e colocar aqui embaixo. Então, próxima página. Fizemos já para o Epsilon NUT. Vamos agora para o cara quente, então.
Para isso, eu vou fazer então que macete? Eu tenho que CF TFS menos TFE tem que ser igual a CQ TQE menos TQS. Se você faz esse balanço de energia, como eu dei todas as temperaturas e eu sei o CF, fica fácil extrair o CQ daqui. Fazendo a conta, esse CQ vai ser 1889 watts por Kelvin. Então, o CF aqui é o C mínimo. Perdão, desculpa, é o C máximo, perdão. É o C máximo. E o CQ é o C mínimo. Eu sei agora quem é o mínimo e quem é o máximo. Lembrem-se que a quantidade máxima de calor vai ser dada pelo C mínimo vezes o maior ΔT possível, que é a temperatura do quente na entrada menos a do frio na entrada. Então, agora que eu sei quem é o C mínimo, é esse 1889, usando essas temperaturas aqui, eu tenho todos os dados, eu consigo estimar esse Q máximo. Aqui, esse Q máximo, ele vai ser 5,01 vezes 10 a quinta watts. Perfeito? Agora, como eu tenho todas as temperaturas do frio e do quente, eu sei computar o calor real trocado. É só pegar um dos dois e fazer que macete. Então, o que eu vou fazer aqui? A taxa real de transferência trocada, que é o quê? Vai ser, por exemplo, o CF vezes a temperatura do frio na saída menos a do frio na entrada. Eu tenho esses dados todos, esse cara vai ser 3,77 vezes 10 a quinta watts. Com esses dois dados, o Q máximo e o Q, eu consigo estimar o epsilon. Ele vai ser Q sobre Q máximo. Se eu troco valores, esse cara vai ser 0,75. E o meu CR, que é C mínimo sobre C máximo, ele vai ser, nesse caso aqui, esse cara, 1889 sobre 4.197. O meu CR vai ser 0,45. Aí, vamos buscar no Micropera alguma figura que me ajude a estimar isso daqui. Eu estou num contexto de trocador de calor, correntes contrárias. Deixa eu ver qual que vai ser a figura. Só um minuto, galera. Tá. É porque eu estou usando uma consulta aqui a uma versão do Micropera que é diferente dessa que eu tenho no meu computador. Então, meu e-book assim, é a 7ª edição e o meu livro, né, texto que eu usei era a 5ª, então era outra figura. Beleza. Então vai ser por aqui. Deixa eu buscar as figurinhas. Ô, cacete. Desse cara aqui. Então eu tenho tubos cross-flow, single pass. Deixa eu ver. Cross-flow, single pass. Cadê meus gráficos? Paralelo, counterflow. Shell tube. Cross-flow. Unmixed. Eu acho que é esse cara aqui. Vamos ver uma coisa. A gente está numa curva. Deixa eu só achar aqui os valores, né? CR sobre C mínimo é 0. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Deixa eu copiar. Se você olhar para esse trocador de calor no Micropera, você teria um gráfico como esse aqui, ó, que relaciona epsilon, nut e esse CR aí, que é o C mínimo sobre o C máximo. O que a gente faria nesse caso aqui? O nosso epsilon é 0,75, então seria alguma coisa que estaria aqui assim, ó. Sei lá, tá dando uma coisa meio horizontal, assim. Alguma coisa assim. Agora a gente tem várias curvas para CR, ó. Aqui é 1, essa segunda é 0,75, a terceira é 0,55, a outra é 0,5, perdão, 0,25. Eu teria alguma curva entre esses dois caras aqui, ó. Mais ou menos por aqui, entre esses dois caras aqui. Vamos colocar, deixa eu ver aqui, 0,75, não, 0,5 é desse aqui,
0,25 é o de cima, tá? Então entre esses dois malucos aqui, alguma coisa aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Muito próximo de 2, tá? O meu NUT. Na minha consulta visual, quando eu fiz pela primeira vez, usando régua, sem ser no esquema virtual, só para a gente compatibilizar os valores, assim, eu considerei nesse exercício que o meu NUT, pela análise do gráfico, era mais ou menos 2,1. Tá próximo aqui, ó, do valor que você teria pela tabela, tá? O que seria um NUT 2,1? O NUT, a gente viu, ele é U vezes a área sobre o C mínimo. Então eu tenho que esse cara aqui vai ser o U, que acho que era 100, se não me engano, que multiplica a área, que eu não sei. O C mínimo era 1889, e esse cara tem que ser 2,1. Daqui eu consigo tirar a área de troca. Essa área vai ser mais ou menos 39,7 metros quadrados. Então, basicamente, eu usei essa metodologia para estimar a área de troca. A ideia foi usar as informações do enunciado para computar numericamente o valor da efetividade e a razão C mínimo sobre C máximo, usar um gráfico para estimar o NUT e através de um destrinchamento da definição de quem é o NUT, eu descobriria, sei lá, a minha área de troca. Beleza, pessoal? Claro, o Luiz perguntou assim, eu poderia usar um processo iterativo para encontrar esse valor de NUT, no caso do gráfico? Olha, Luiz, assim, não precisaria, cara, porque geralmente esses gráficos, eles são representações visuais de expressões já fechadas. Então você meio que tem o valor dele meio que exato. O gráfico é mais um recurso para simplificar a sua vida, para você tipo, gastar menos tempo para olhar e bater ali no olho e ver as coisas. Então, assim, esse tipo de precisão que você requer em processos iterativos de análise gráfica, ele geralmente vem quando você tipo, não tem uma coisa, tem que chutar, ver no gráfico quanto que vale, voltar ali. Não é esse o caso, então não precisaria, tá? O gráfico é mais para facilitar a sua vida. Beleza? Então vamos agora tentar fazer essa estimativa usando a outra abordagem. Então isso aqui foi pelo Epsilon NUT. Né? Calculei aqui o CF, o C mínimo, o C máximo, vi quem era o menor de todos, usei esse cara com maior ΔT para estimar o calor máximo, usei esse cara junto com o Q para estimar o Epsilon, né? E aí fiz o caminho inverso, tem o Epsilon, tem o CR, qual é o NUT? Pá, porque existem relações Epsilon, NUT e CR, que são próprias para esse tipo de estimativa. Esse aqui seria o approach por esse método de projeto. Bom, vamos para um segundo caso, por um segundo approach. No caso do método MLDT, como é que eu faria essa solução? Bom, MLDT. Para esse cara aqui, o que eu sei é que essa quantidade de calor trocada vai ser igual ao U, por exemplo, do quente, vezes a área do quente, que é o que eu estou querendo buscar, que multiplica o F. Inclusive essa área aqui, é bom falar que é a área do quente, porque lembra que o quente está num lado aletado, a área dele é diferente da área do frio. O frio é a água pressurizada que passa dentro do tubo. Então esse cara, eu até falei casco-tubo, mas esse cara na verdade é um trocador de cross-flow, que é isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho no Micropera. Né? Tem aqui dentro tubos pressurizados que passam um cara cruzado assim, carregando gás quente, não necessariamente no tubo. Então aqui é casco-tubo, aqui é trocadores de tubos cruzados, assim, tá? Seria o nosso caso. Bom, para esse caso aqui, eu vou ter uma abordagem que vai ser o A vezes um fator de correção. Lembre que esse cara aqui, vamos pôr de verde, ele era função de P e de R, que eram aquelas variáveis que eu demorei para achar na última aula, porque não tinha na minha versão PDF do Micropera e tinha na minha versão escrita. Eu fiquei que nem um babaca aqui procurando um tempão isso daí. Achei no Google esse P e esse R, mas são na verdade variáveis que dependem das temperaturas de entrada e de saída do meu sistema. Tá? Que multiplicava aqui um ΔT logarítmico médio.
Então, essa abordagem aqui consiste basicamente em você isolar a minha área de troca, que seria esse A do fluido quente, que vai ser o Q dividido por o Q, que eu dei já, vezes um fator de correção, vezes essa diferença logarítmica, que era isso aqui, ó. Acho que vai caber aqui embaixo. Se não couber, o que eu posso fazer? Eu arrasto um pouquinho para cima esses caras. Eu não consigo selecionar todo mundo, tem um 2 também aqui. Pronto. E aí cabe aqui. Então, esse cara aqui embaixo, eu tinha o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Eu vou ter TQ e menos TFS menos TQS menos TFE, tudo isso dividido pelo ln de TQE menos TFS sobre TQS menos TFE. Então aqui, o que eu preciso fazer, deixa eu apagar isso aqui, tá muito feio, velho. Ficou muito maior do que eu imaginava, tipo, o meu denominador. Vou pegar aqui uma régua, em cima eu vou colocar o meu Q. Então aqui, basicamente, eu tenho que usar o Q. Para você estimar o Q aqui, você pode fazer, por exemplo, CQ TQE menos TQS, que macete para o quente, por exemplo. Ou você poderia fazer CF, temperatura do frio na saída menos do frio na entrada, tanto faz. Veja que aqui a gente tem já todos os Cs e todos os Ts. Então, com isso, eu estimo o Q. Conhecendo essas temperaturas, também estimo esse cara aqui, que é essa diferença logarítmica. Tendo o U, que eu dou no enunciado, né, e o F é um fator de correção, que nesse caso, em casa, tentem descobrir. Ele vai ser 0,87. Eu vou, assim, deixar vocês pesquisarem em casa como é que eu descobri esse cara aqui. Tentem descobrir qual tabela que eu usei, qual diagrama que eu usei, para achar esse fator de correção para esse tipo de trocador de calor, para essas temperaturas. Vocês vão conseguir fazer isso daí. É uma figurinha gráfica, que você tem um F em função de P para várias curvas de valores diferentes de R, tá? Basicamente diagrama. E aí, se você usa essa abordagem, você vai achar aqui uma área de troca do fluido quente, usando esse método, que vai ser 39,1 metros quadrados. Quanto que eu tinha achado para o Epsilon Nut aqui? 39,7. Então, uma diferença muito pequena entre esses dois caras. Na verdade, essa diferença assim, é mais questão de olhar no gráfico, tá? Assim, é para dar meio que a mesma coisa mesmo. É para ser muito pequena a diferença. Então, vocês reparem como a metodologia de cálculo de projeto é diferente, né? No caso, o MLDT, eu tenho que basicamente pegar as 4 temperaturas, usar elas para estimar uma diferença de temperatura logarítmica média, usar esse cara junto com fatores de correção para estimar esse fluxo, ou essa taxa, através de um UA delta TLM vezes um F. Né? No outro caso é diferentaço, assim, eu uso as temperaturas para definir um Q máximo, uso esse Q máximo para calcular uma efetividade, defino esse CR, que é o C mínimo sobre o C máximo, e aí vou atrás de correlações de gráfico Epsilon, Nut, CR, para estimar Nut, que vai estar lá dentro dele escondido uma área de troca que eu não tenho, em função do Epsilon e do CR. Então, na verdade, assim, essas são as duas abordagens de projeto possíveis para você poder quantificar áreas de troca de trocadores de calor. Tá? E com isso eu encerro essa parte, né, que é uma parte que eu acho inclusive muito chata, assim, porque ela é muito prática, operacional de engenharia e tem muito pouca física interessante envolvida. No máximo, sei lá, um balanço de energia, assim, então é uma questão um pouquinho entediante para mim, assim, mas pelo menos eu acho que está claro aqui a ideia de que existem duas abordagens, que elas são complementares,
que para uma delas você consegue fazer tipo, já algum tipo de progresso, mesmo tendo só as temperaturas de entrada, porque a partir das de entrada sozinhas você consegue já quantificar um Q máximo, né? Então pode ser uma vantagem em alguns casos. Enquanto a outra, para que você faça qualquer tipo de progresso, tem que ter as 4 temperaturas, porque é a partir delas que se define um ΔT logarítmico médio. Depende das 4. Então, assim, os dois são complementares. Geralmente o Epsilon Multi ele é mais usado em projeto, assim, tem mais a cara mesmo daquela coisa de engenharia, né? Um diagrama, curvas, correlações, assim. Então, acho que tem uma estética mais de engenheiro mesmo esse método, mas são complementares. Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, na gravação, e vou abrir o espaço para a galera que está aqui ao vivo tirar dúvidas.